Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos para a última sessão do capítulo 7, começando no verso 31 até o verso 37. Nessa passagem, o nosso Senhor Jesus, ele cura um homem que é surdo e mudo. Então, mantenham suas Bíblias abertas no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 31 ao 37. Vamos todos ler. Os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra da sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: Ele tem feito todas as coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Nosso Deus, na tua santa presença, Senhor Deus, a reunião solene do teu povo neste lugar, neste santo dia, nós estamos aqui, Senhor, para te exaltar e te engrandecer. Tu és Deus sobre todas as coisas. Só o Senhor há Deus e não há outro além de ti, Pai. Nós estamos aqui para exaltar a tua grandeza, o teu nome santo, o teu poder, a tua glória e a tua majestade, Senhor. Para reconhecer, Senhor Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor pode todas as coisas e nada há que o Senhor mesmo não possa realizar conforme o teu poder e a tua vontade. Assim, nosso Deus, nós te suplicamos nessa noite que o Espírito Santo esteja sobre nós e abra os nossos corações e mentes para a tua palavra, não apenas para entender tudo aquilo que está escrito, mas para aceitá-la de coração, crer no Senhor Jesus, crer na revelação divina e tomar isso, Senhor Deus, como um alimento para a nossa alma, para nos fortalecer na fé em Jesus Cristo e na nossa caminhada com o Senhor durante todos os dias da nossa vida. Ó Deus supremo e bendito, em nome de Jesus, teu Filho, que essa noite seja maravilhosa, Senhor Deus, que a tua palavra ache lugar no nosso coração e produza muito fruto para a glória do teu nome, o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e o nosso Redentor. Amém. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para passagens assim como essa, em que o nosso Senhor Jesus Cristo cura as pessoas, ou quando Jesus expulsa demônios, espíritos imundos que se apossavam de pessoas, ou mesmo quando ele faz obras extraordinárias que nos afetam e que nos ajudam, eu fico pensando sempre como nós somos dependentes de Deus para todas as coisas. Como nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para todas as coisas. E se nós pararmos um pouquinho para pensar na humanidade, em nós mesmos, nós vamos começar a ver o quão frágil nós somos. Um bebê, quando vem ao mundo, note bem, ele precisa do auxílio dos seus pais ou de pessoas adultas que cuidem dele para todas as coisas. Se você abandonar um recém-nascido, ele passará poucas horas vivo e vai morrer, porque ele vai precisar se alimentar e não terá como fazer isso sozinho. Ele precisará de cuidados especiais, de higiene,
e de coisas que um recém-nascido precisa. Ele precisará beber água e precisará de tantas outras coisas, de tantos cuidados. E isso nos mostra o quão dependente são os homens, desde o seu nascimento. Às vezes nós acabamos caindo no erro de supor que isso é apenas as coisas dos bebês, mas que nós, adultos, não somos dependentes assim. Que nós já conseguimos nos virar sozinhos e conseguimos resolver os nossos problemas e conseguimos viver por nós mesmos. Mas isso também é um engano fatal, porque nós, adultos, também somos dependentes de Deus. E assim como a vida de um bebê é frágil, a nossa vida adulta é frágil diante de Deus. Hoje estamos muito bem, amanhã caímos doente, do nada. Você vai dormir muito bem, você teve uma noite muito boa, um dia anterior muito bom, mas acorda doente, acorda debilitado, fraco, sem forças. Você precisa de médicos, você precisa de medicamentos, você precisa de alimento. Note bem, eu tenho nos últimos dias acompanhado algumas notícias e geralmente as notícias ruins são as que mais rápido chegam. Todo mundo dissemina notícia ruim, desastres, mortes, coisas que afetam o nosso humor, a nossa vida, inclusive. E isso tem me mostrado também como a fragilidade da vida é real. Como somos fracos, como somos delicados. Não é à toa, irmãos, que nas Escrituras muitas vezes nós somos chamados de vasos. Um vaso é como uma taça dessa, como um copo desse aqui. É frágil. Se eu soltar esse copo, ele quebra, irmãos. Tenho certeza, em muitos pedaços. Assim somos nós. Assim é a imagem que nosso Deus nos faz na Bíblia. Nós somos como vasos. Deus é o oleiro que prepara estes vasos, mas os vasos são frágeis. O oleiro é forte, mas os vasos que ele prepara são frágeis, quebram. Precisam do cuidado especial do oleiro o tempo todo. E se não fosse suficiente pensar na nossa fragilidade, olhando apenas para o nosso aspecto natural, biológico, olhando apenas para a fragilidade humana em si mesma, por ela mesma, nós ainda precisamos pensar que além dessa fraqueza, há outra em nós, que é a nossa fraqueza moral por causa do pecado. Nós somos manchados pelo pecado, irmãos, todos nós. E ter pecado significa ser mais fraco ainda. Significa que você precisa ser limpo. Estar manchado com pecado significa que você é como um vaso imundo, podre, sujo, que precisa ser limpo, que precisa estar arrumado, preparado. Alguém precisa limpar a sujeira, o pecado. Então nós somos vasos fracos e vasos sujos. Essa é a nossa figura. Mas isso nos ensina algo, irmãos. Você não deve ficar totalmente triste com essa notícia, porque há outra notícia, além destas notícias ruins, de que somos fracos e manchados pelo pecado, sujos. E ela é a seguinte notícia: nós temos quem cuida de nós. Nós temos quem é misericordioso conosco. Essa história é maravilhosa, irmãos. Essa história, ela se passa quando nosso Senhor Jesus está saindo das terras de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma terra de homens e mulheres incrédulos. Jesus havia andado ali, pregado a palavra de Deus e realizado sinais e prodígios. Mas as pessoas daquele lugar não creram em Jesus. Elas se rebelaram e se mantiveram duras em relação ao evangelho da graça de Deus, o evangelho salvador e maravilhoso. A notícia que nós tanto precisamos
foi rejeitada por aquelas pessoas de Tiro e Sidom. Mas ali Jesus havia, nos versos anteriores, ajudado uma mulher. A Bíblia diz que o Senhor, ao estar saindo dali, encontra-se com uma certa mulher. Essa mulher não era judia, ela era uma mulher cirofenícia. E ela estava ali aos pés de Jesus, suplicando a Jesus que ajudasse sua pobre filha, que estava em casa, estava endemoniada com espíritos imundos sobre ela. O verso 26 diz: a mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia, isto é, ela havia nascido na Síria, na região da Cirofenícia, mas era uma mulher de cultura grega, helênica. E ela estava ali aos pés do Senhor Jesus, e o texto diz que ela, no verso 25, que ela tinha uma filha com espírito imundo. A sua filha era endemoniada e estava em casa. E ela vai até Jesus como seu recurso último para pedir a ele socorro. Senhor, cure minha filha. E Jesus diz àquela mulher: primeiro, os filhos. Vamos cuidar primeiro dos judeus. Eles nós devemos alimentar primeiro. Não devemos tomar o pão da boca dos filhos para dar para outros, Jesus diz. E aquela mulher então diz: mas Senhor, os cachorrinhos, os cães, comem das migalhas dos pães que caem da mesa dos filhos. E ela estava dizendo que queria comer as migalhas dos pães. Ela queria apenas o sobejo da bênção de Deus. E Jesus diz: vá para casa. Sua filha não tem mais demônios. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus ordenar dali que o demônio saia. Nós não vemos uma ordem de Jesus para que o demônio que estava na filha dela a deixasse. Ele apenas diz àquela mulher: volte para sua casa, sua filha está limpa, sua filha está livre. Então, verso 29, ele disse: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu da tua filha. Sem que ele, o Senhor Jesus, o Senhor dos anjos e dos demônios, dissesse uma só palavra. E então chegamos na história seguinte. Por isso o texto no verso 31 começa dizendo: e novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, e foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. Jesus estava numa região bastante movimentada, em que haviam 10 cidades, elas são chamadas de Decápolis. 10 cidades que estavam ali, próximas às regiões do mar da Galileia. E quando o Senhor Jesus chega àquela região, e a multidão está ali aos pés de Jesus, as pessoas trazem um homem com uma enfermidade. A Bíblia diz que ele é um homem surdo e mudo, ou seja, não é literalmente mudo, é um homem que fala muito ruim por causa da sua surdez. Pelo fato de ser surdo, a língua dele era presa, ele não conseguia falar bem, ele não conseguia pronunciar, ele nunca ouviu as pessoas falando. Então ele dava gemidos, grunhidos, ele não conseguia se expressar bem. E as pessoas então chegam ali até Jesus Cristo. Tem uma coisa muito importante, irmãos. O primeiro ponto que eu quero mostrar nessa mensagem é que Jesus é misericordioso. E as pessoas sabiam que o Senhor Jesus era cheio de misericórdia. Elas já haviam contemplado a bondade de Jesus, a compaixão do Senhor e a misericórdia do Senhor em tantas outras ocasiões. Essa mulher cirofenícia da história anterior também sabia disso. Ela sabia quantas coisas Jesus tinha feito. Ela já havia ouvido falar do poder que Jesus manifestara para fazer o bem às pessoas, curar doenças, expulsar demônios. É por isso que ela recorre até Jesus, porque ela sabe que ele é bom e que ele é misericordioso e que ele é poderoso. Então ela vai até ele. Quando Jesus chega na Decápolis e uma multidão está atrás de Jesus,
essa multidão sabe quem é Jesus, sabe da bondade de Jesus. Elas levam doentes com elas para que eles se aproximem de Jesus e Jesus os cure. Essa cena, ela aconteceu várias vezes no ministério de Jesus Cristo. Ele está em algum lugar e a multidão está ali com ele, levando doentes, endemoniados, pessoas com problemas, para que Jesus Cristo pudesse ajudá-las. Mesmo que essas pessoas não crescem em Jesus como Salvador, mesmo que elas não reconhecessem Jesus como Deus homem e se curvassem diante dele para adorá-lo, crendo nele como devemos fazer, era inegável que elas sabiam que Jesus era bom, que Jesus era cheio de misericórdia. Jamais esqueça disso, irmão e minha irmã. Jesus é cheio de misericórdia. Ele é bom. Ele ajuda. Ele estende sua mão para abençoar, para ajudar, para trazer graça às pessoas. E vejam só, ali está a multidão que reconhecia a bondade de Jesus. E eles então trazem o homem doente, surdo, mudo. E o texto diz que aquelas pessoas que o trouxeram pediram para ele: Senhor, estenda sua mão sobre esse homem para que ele fique curado. Essa cena é interessante, irmãos, porque isso provavelmente é uma indicação de que Jesus curou muitas vezes assim. De que Jesus muitas vezes estendia suas mãos para curar, tocar as pessoas, abençoá-las, curar suas doenças, expulsar demônios. Nós vamos encontrar nas Escrituras cenas assim, mas não foi exclusivamente assim, dessa forma que Jesus Cristo agiu. Ele muitas vezes curava pela palavra. Ele dizia: eu quero, seja limpo, e a pessoa ficava limpa da sua enfermidade. Às vezes ele curava ou fazia algum feito extraordinário sem dizer palavra ou sem fazer qualquer coisa, como ele expulsou o demônio da filha da mulher cirofenícia. Ele apenas diz: vá, o demônio já foi embora. Eu já dei um jeito nele. Sem que nada ele tenha feito ali que seja relatado na palavra. Mas interiormente, como Deus, ele já expulsara o demônio daquela menina. E assim o Senhor Jesus agiu de muitas formas. E uma delas, certamente, era impondo as mãos para curar, para abençoar as pessoas. Por isso a população, aquela turba de pessoas que estava ali com aquele homem doente, diziam: Senhor, estenda sua mão para curar. Estenda sua mão como um sinal da sua compaixão, da sua misericórdia, para fazer com que esse pobre miserável, que é surdo, que é mudo, não consegue se pronunciar, falar, para que ele fique restaurado. Eles clamavam pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E aquele que é bom, irmãos, aquele que é misericordioso, ele o é porque ele se importa de verdade com as pessoas que estão sofrendo. E esse é outro ponto que vocês precisam se lembrar. Cristo se importa. Ele é misericordioso porque ele se importa com aquele que está passando sua necessidade, que sofre, que sente dor, que lamenta, que geme. E aquilo mexe com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram quando Lázaro morreu e Jesus foi até lá, até a casa de Lázaro e suas irmãs, e Jesus viu suas irmãs chorando, pranteando, e os amigos de Lázaro chorando também. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no seu espírito, ficou comovido, e ele chorou também, porque ele se importava com aquela família, com a dor que eles passavam, com a tristeza que chegara ali naquela casa, no meio daquelas pessoas. E aquilo comoveu o nosso Senhor Jesus, como comove-nos às vezes. Às vezes você está num ambiente de tristeza, de perda, num ambiente de dor, e você é comovido com aquilo, você chora às vezes. Você sente a dor que aquela pessoa está sentindo, que aquela família sente. E assim o nosso Senhor Jesus, de fato, de verdade, ele se importa
com aquelas pessoas. Ele se importou com aquele homem surdo e mudo. Ele não estava simplesmente dando uma demonstração do seu poder maravilhoso sem que se importasse com aquela pessoa. Ele demonstrou o seu poder, a sua misericórdia, porque ele se importou com aquela pessoa que estava necessitada. Diante de toda aquela multidão, o nosso texto diz que Jesus o retira do meio da multidão em particular para lidar com ele. Isso quer dizer que Jesus viu aquele homem, não apenas ouviu as pessoas pedindo para curar alguém, mas ele olhou para aquele homem, ele viu aquele homem, e o texto diz que ele estendeu a sua mão até aquele homem para que ele saísse. Verso 33, e tirando-o de entre a multidão, o Senhor Jesus o puxou dentre a multidão que apertava, o Senhor Jesus o puxou dali para lidar com ele de maneira pessoal, olhando para ele, olhando nos seus olhos, falando com ele. O nosso Senhor Jesus é misericordioso e ele se importa de fato. Isso demonstra um ato de amor pessoal, irmãos. Agora veja, o Senhor Jesus, ele opera de maneiras que às vezes nós nem entendemos, né? Por exemplo, essa cura aqui é um pouco inusitada. Quando Jesus tira aquele homem do meio da multidão e o coloca ali frente a frente, o Senhor Jesus toma os seus 2 dedos da sua mão e coloca nos ouvidos daquele homem. Ele então põe seus dedos nos ouvidos daquele homem que era surdo, o texto diz. E ele então depois põe a ponta do dedo em sua língua, traz sua saliva e coloca na boca daquele homem. É assim que o texto diz que ele o cura. E tirando de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe na língua. Ora, o Senhor Jesus não precisava fazer isso para curar aquele homem. Mas foi assim que ele decidiu curar aquele homem. Ele poderia simplesmente ter olhado para aquele homem e, sem palavra, ter curado aquele homem, como ele fez ao expulsar os demônios. Ou ele poderia simplesmente, com uma palavra de autoridade, sem que nada, nenhum ato fosse realizado, ele declarar: seja curado. Mas o Senhor Jesus agiu de forma diferente. Ele tocou naquele homem, como as mãos delicadas de um médico que está tratando de um doente. Ele precisa tocar na ferida, precisa limpar a ferida, ele precisa estar ali para trazer o remédio sobre a ferida. Assim o nosso Senhor Jesus estava com aquele homem, com seus dedos nos ouvidos do surdo e com o seu dedo e sua saliva na língua daquele homem que não conseguia falar. Ora, irmãos, essa cura teve procedimentos manuais, mas a misericórdia do nosso Senhor Jesus, ela foi imediatamente reconhecida pela multidão. As pessoas, quando Jesus toca o homem e ele fica curado, as pessoas ficam admiradas dele. Olhe, por favor, para o final, no verso 37, o texto diz: e eles, isto é, a multidão que estava ali, as pessoas, admirando-se além do limite. As pessoas ficaram altamente perplexas com o que Jesus fez, com a cura daquele homem. Admiradas. E disseram: ele tem feito todas as coisas bem. Ou seja, ele tem feito o bem. Tudo que ele faz é bom. As pessoas não podiam negar isso. Elas não podiam dizer o contrário, porque elas estavam vendo e já haviam testemunhado outras coisas de Cristo. E elas diziam: realmente, tudo que ele faz é bom. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, um dos soldados, quando vê todas as coisas acontecendo naquele dia, ele diz: verdadeiramente,
este homem é o Filho de Deus. Ele não pode negar mais diante de todos os fatos, de tudo que está acontecendo aos olhos dele. E aqui a multidão se admira e reconhece que Jesus Cristo, de fato, faz todas as coisas boas, que ele é bom. Nunca esqueça, igreja do Senhor, o nosso Jesus é cheio de misericórdia. Esse é um atributo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deseja o bem às pessoas. Ele deseja o bem a você. E ele faz o bem a você. Ele faz o bem ao mundo, mesmo aos ímpios, ele faz o bem. Jesus não curou pessoas convertidas. Jesus curou, a maioria das pessoas que Jesus curou não eram convertidas, não eram cristãos. Ele curava pessoas descrentes e não cobrava que elas crescem nele por causa da cura. Ele as curava por misericórdia. Ele chorava às vezes pelas pessoas por misericórdia delas. Em segundo lugar, essa passagem, além de mostrar que Jesus é misericordioso, ela também nos mostra que Jesus é poderoso. Cristo já havia curado inumeráveis pessoas até essa altura da sua vida. E em todas as partes, por onde o Senhor Jesus ia, onde ele estivesse, ele manifestava o seu grande poder curando pessoas. Então, era fato notório que Jesus, além de misericordioso, era poderoso. Se não fosse assim, as pessoas não iam buscá-lo. Porque as pessoas poderiam dizer, ele tem realmente muito boa vontade. Ele deseja curar as pessoas, mas ele não pode, ele não consegue. Mas o fato é que ele curava. Então as pessoas sabiam que ele era bom e misericordioso e tinha poder real para curar, para fazer o bem, para transformar vidas, como ele fez. Ele transformou muitas vidas, ele demonstrou o seu poder, ele realizou grandes obras de misericórdia. Onde andava, as pessoas testemunhavam do seu poder. E mais, irmãos, veja, sobre essa cura em particular, note bem, ao curar esse homem, nós temos alguns aspectos importantes para começar a pensar. Esses aspectos vão se desenvolvendo, como os irmãos perceberão. Primeiro, o modelo, a maneira como Jesus cura aquele homem, como ele toca naquele homem, como vimos, toca seus ouvidos, sua boca, e vai com esses toques curando aquele homem. Segundo lugar, além da cura em si mesma, do ato em si, a cura que Jesus trouxe àquele homem não foi algo temporário. Não foi uma cura pela metade. Ele não apenas fez com que aquele homem melhorasse de um estado, mas que a doença permanecesse ali latente ou enfraquecida naquele homem. Às vezes você, para controlar alguma doença, você precisa de um medicamento. Quem tem hipertensão arterial, por exemplo, precisa tomar o seu comprimido todo dia. Porque se você toma o comprimido, o problema da pressão regride, sua pressão volta para o lugar. Mas se você não toma o remédio, a pressão sobe. Enquanto você está medicado, a pressão fica no lugar dela, certinho. A cura de Jesus sobre esse homem não foi assim, não era como um medicamento. Foi uma cura completa. A palavra cura em si mesma, ela traz a ideia de que a doença acabou. Foi retirada dele, o problema não existe mais. Ele não ia precisar tomar medicamento para controlar e manter o seu estado. Jesus o curou completamente. Não num estado temporário, como eu disse, mas para sempre. E isso é poder. Quando Cristo cura dessa forma, ele nos apresenta o seu grande poder. Poder de curar para sempre. Ele cura totalmente, irmãos. Aquele homem poderia ter começado a escutar mais ou menos. Ele poderia, então,
com as palavras de Cristo e os toques de Jesus, ele poderia ter começado a ouvir algumas coisas, ele não ouvia nada, mas agora ele começou a ouvir. Ele talvez tenha melhorado 50% ou 60% a sua audição. Mas a cura do nosso Senhor Jesus foi total, completa. Ele passou a ouvir normalmente, como um homem que tem perfeita audição. E a sua língua, diz o texto, ela foi desamarrada pelo Senhor. A sua língua, ele não conseguia falar, era como se sua língua tivesse uma amarra, como se ela estivesse presa. E agora ela foi solta pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cura total, irmãos. Além do mais, irmãos, a cura foi imediata. Não foi algo que paulatinamente foi acontecendo. Não foi uma cura em que Jesus disse, olha, a partir de agora eu já fiz os toques necessários, você agora vai começar a melhorar, você agora vai começar a ficar bom, daqui a pouco tempo você não terá mais problema nenhum. Jesus o curou instantaneamente, imediatamente. É assim que o texto diz, verso 35, e imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra de sua língua se soltou e ele falava claramente. Aquele homem que antes balbuciava, trazia grunhidos. Vocês já viram como uma pessoa que é surda faz alguns barulhos que você não entende? Ela tenta falar, é como se fosse uns gritos, uns gemidos, uns grunhidos que ela faz. Assim era esse homem. Mas quando Jesus o cura, ele o cura imediatamente. E então aquele homem não somente passa a ouvir todas as coisas, mas ele também passa a falar, ele consegue se pronunciar. E a Bíblia diz que ele fala agora claramente. O que é isso, irmãos? Senão uma demonstração do poder de Jesus Cristo. Essas duas coisas devem alegrar muito o nosso coração. A primeira, como eu disse, é saber que Ele é misericordioso. Mas a segunda é saber que Ele é poderoso para ajudar você. Ele não apenas tem a boa vontade de ajudá-lo, Ele pode ajudá-lo. Ele é o Senhor, irmãos, da criação. Ele tem todo o poder em suas mãos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele diz. Ninguém resiste diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele expulsa os demônios que fazem mal, que ameaçam o homem. Ele tira as enfermidades. Ele abre os caminhos para o homem, porque Ele é poderoso para fazer isso. E assim como aquela multidão dos dias de Jesus sabia disso, nós também sabemos disso. Não podemos esquecer isso. Não podemos viver como se isso não fosse verdade. Nós temos que viver reconhecendo essa verdade. Jesus é poderoso para me ajudar em qualquer coisa, em tudo que eu preciso. Nos meus dilemas, nos meus problemas de saúde, nas minhas dificuldades, nas lutas que eu travo. Jesus é o meu poder, a minha força. Ele é por mim, Ele me ama, é o meu Deus, meu Senhor. Talvez você até pense que Jesus, como sei que Jesus de fato me ama. A grande prova que Jesus se importa com você e ama você é a cruz do Calvário em Jerusalém. Curar não é a prova maior do amor de Jesus. Como eu disse, Ele curou ímpios e incrédulos, mas Ele só morreu pelo seu povo. Ele só derramou o seu sangue precioso pelos seus eleitos. Essa é a maior prova de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no lugar do seu povo. Então, irmãos, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso. O Senhor Jesus, nessa ocasião em particular, Ele não apenas demonstra o seu poder quando toca no homem,
mas ele também diz uma palavra. Ele usa uma palavra, seja aberto, ou se abra. E ele está falando isso em relação à surdez, para que os seus ouvidos se abram e ele possa escutar. E está falando isso em relação à sua língua presa, para que ela seja solta e aquele homem possa falar. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o poder do nosso Deus. Seja aberto. E com uma palavra, e com os toques de Jesus, a autoridade do nosso Senhor retirou completamente a enfermidade daquele homem. Seja aberto, e seus ouvidos foram abertos imediatamente. E sua língua se soltou imediatamente. E aquele homem começou a falar e a ouvir todas as coisas. E por último, irmãos, Jesus orava. Jesus é misericordioso, Jesus é poderoso e Jesus era um homem de oração. E ser um homem de oração implica muita coisa importante para nossas vidas como servos dele. Primeiro, vejamos a oração de Jesus nessa passagem. Primeira postura de oração, a Bíblia diz que quando ele está tocando aquele homem, diante daquele homem para curá-lo, ele ergue os olhos ao céu. Veja o texto, irmãos, por favor. Verso 34. E erguendo os olhos ao céu. Essa é uma postura, um ato que representa a busca de Jesus, a oração do nosso Senhor Jesus. E ele fez isso, repetiu este mesmo ato em oração várias vezes na Bíblia. Então o nosso Senhor Jesus era um homem que buscava e orava ao seu Pai pelas bênçãos, pelo poder, pela a cura. Outras vezes a Bíblia nos mostra Jesus orando por inúmeras coisas. Ele orou por Jerusalém, ele orou quando os apóstolos foram consagrados, ele orou na ocasião de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Naquela cena em especial, as mesmas palavras são usadas e Jesus, erguendo seus olhos ao céu, clamou ao seu Pai: Pai, eu sei que tu me ouves. A sua oração. Então aqui, apesar de que o conteúdo da oração seja rápido e sucinto, a Bíblia nos diz que Jesus orava para ensinar as pessoas também isso, a buscar, a clamar. E ele levantou seus olhos e clamou. As palavras da oração de Jesus foram efatá, ou seja aberto. São palavras em aramaico, que era a língua de Jesus. E a ordem de Jesus para a cura da enfermidade é dada nesse momento. Ele ora e diz: seja aberto. Ele ergue seus olhos ao Pai Celeste e diz: seja aberto. Agora, irmãos, mais do que essa oração em que Jesus cura esse homem, Jesus é o grande intercessor. Quando ele ora e cura pessoas, ele intercede por aquelas pessoas. Mas geralmente a intercessão de Jesus nas Escrituras é descrita de maneira muito maior como sendo aquele que intercede por nós, pela nossa segurança, salvação e manutenção na verdade. Ele é o intercessor maravilhoso que nós temos, que sempre nos coloca diante de Deus, o seu Pai, e ele sempre é ouvido pelo seu Pai. Isso é a grande beleza da oração de Jesus. Ele nunca ora para não ser ouvido pelo seu Pai. Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Então, quando ele nos coloca diante do seu Pai em oração, irmãos, é certo que Deus, o Pai, escuta a intercessão de Jesus por nós, em nosso favor. Algumas aplicações para encerrarmos, irmãos. Primeiro, o nosso estado de pecado se assemelha muito ao estado daquele homem surdo e mudo.
só que é ainda pior do que aquele estado. O tipo de surdez e a própria mudeza daquele homem não se compara com a nossa surdez espiritual, a surdez espiritual do homem, de um modo geral. O pecador, ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue atentar para o Espírito Santo. A palavra de Deus é pregada, o homem é chamado ao arrependimento, a crer em Jesus Cristo, a confessar os seus pecados e olhar para Jesus, mas ele não escuta isso. A Bíblia descreve o pecador neste quadro como estando surdo ou cego. Ele não consegue, à semelhança daquele homem mudo que não conseguia falar, ele não consegue clamar por Deus. Buscar ajuda divina, pedir socorro. O estado de pecado é pior, é mais carente, mais necessitado do que o estado de doença, o estado físico, o problema físico. Agora, olhe para você mesmo, você que é crente, meu irmão. Você que já é um cristão, confesso. Você também se parece muito com aquele homem surdo e mudo. Porque às vezes você também não dá ouvidos à palavra de Deus, à voz de Cristo. Quantas vezes, não é nem bom contar, mas apenas lembre que você corriqueiramente desobedece o evangelho da graça, desobedece a Deus em sua palavra. Corriqueiramente você deixa de clamar e pedir socorro a Deus quando Ele é o único que pode te ajudar. Às vezes por orgulho ou por insensatez, você é incapaz de clamar pela ajuda de Jesus Cristo, mesmo sabendo que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso e que Ele intercede por você. Você não vai lá e clama, Senhor, ajuda-me. Às vezes o pecado, ele toma conta de você de tal maneira, irmãos, que você não consegue perceber que precisa buscar a Deus, que precisa confessar-se diante de Deus e apresentar os seus pecados ao Senhor e dizer, Senhor, socorre-me. Esses pecados estão me consumindo, estão me destruindo, eu não consigo livrar-me. Mas por orgulho, ou por loucura mesmo, os crentes acabam não fazendo isso. Você fica surdo, porque não ouve a voz de Deus, e fica mudo, porque não recorre a Ele, ao Senhor. E você precisa muito de Cristo. A verdade, irmãos, é que todos precisamos de misericórdia, do poder e dessa intercessão maravilhosa do Senhor Jesus. E nós encontramos tudo isso de graça nele, em Cristo Jesus. Você precisa de misericórdia. Ele tem misericórdia. Ele é misericordioso. Você precisa de poder para te livrar. Ele é poderoso. E Ele quer livrar você. Você precisa de intercessão. Ele é o grande intercessor. Às vezes você chega até para um irmão e diz, irmão, ore por mim. Ore por mim, eu estou passando por um mau momento. Você precisa de ajuda. Mas não recorre a Cristo. Não lembra que Ele é o ponto principal. Ele é o intercessor. O grande intercessor. Jesus, irmãos, é o alvo da nossa vida. Ele, assim como foi misericordioso, poderoso e intercedeu por esse homem surdo, mudo, é também o nosso Senhor, cheio de misericórdia, cheio de poder e que intercede por nós. Nunca, nunca, nunca deixe de pensar em Cristo como sendo este homem maravilhoso que olha para você e se importa por você, e quer o seu bem, está disposto a ajudar, tem poder para isso. Clame a Ele, meus irmãos. Essa lição que aprendemos
da cura desse homem surdo e mudo serve para todos os problemas da nossa vida. Talvez você diga, pastor, eu não sou surdo como aquele homem, meus problemas são outros. Cristo é a solução para esses problemas que você tem. Surdez é apenas um dos problemas que Cristo solucionou rapidamente, imediatamente. Mas Ele soluciona todos os problemas, todas as coisas. Ele traz alívio. A Escritura nos diz que o Senhor tira as cargas pesadas que nós não suportamos mais e sobre elas coloca o seu fardo leve e suave. O fardo leve e suave é a fé nele e a disposição para segui-lo, para andar nos seus passos, que é a alegria da nossa alma, irmãos. Portanto, creia nele, confie nele. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar, encerrando assim o culto dessa noite. Obrigado, nosso Senhor Jesus. Nós agradecemos, nosso Deus e Pai de Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor Deus, o Espírito, por sua generosidade e o seu cuidado dispensado a toda a tua igreja, todo o tempo, Senhor. Quando dormimos, o Senhor vela por nós. Quando estamos acordados, o Senhor também está conosco. Obrigado, Senhor. Como disse Jesus Cristo, não podemos fazer nada sem o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Senhor Deus, a semelhança da história que se passou naquele tempo e do teu poder que foi manifestado para curar aquele homem, a tua grande misericórdia. Ó Senhor Deus, continue, Senhor, sendo misericordioso conosco, derramando o teu poder sobre nossas vidas para nos livrar do mal, para perdoar os nossos pecados, para nos fortalecer diante de todas as coisas que enfrentamos. Que o teu Espírito, Senhor Deus, nos seja dado em grande medida, para a glória e o teu louvor, Senhor Deus, e para a nossa fortaleza. Deus, cuide de sua igreja, Senhor. Cuide de cada mãe, cuide de cada pai, Senhor Deus. Cuide de cada jovem nesta igreja, para que não sejam enredados, Senhor Deus, pelos encantos do mundo, pela magia e o feitiço do mundo, Senhor Deus, do mundo caído. Mas olhem para Jesus Cristo e para o seu Evangelho e recorram a Deus, a Cristo, Senhor. Abra os olhos, Senhor Deus, de toda a tua igreja, Pai, para vermos as coisas plenamente como são e o nosso louvor seja dado inteiramente a Ti. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela pregação, pelas músicas que cantamos, pelas leituras da Tua Palavra, pela oração. Em tudo, Senhor Deus, seja louvado o Teu nome, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.